Mas agora, vamos falar de uma coisa. Eu adoro. Tô curiosa, eu vou experimentar. Eu confesso que eu não sou muito fã. Mas eu gosto de experimentar coisas novas. Então vem com a gente. Entre sabores e formatos, existe um ingrediente que vem movimentando o mercado brasileiro e já deixou de ser exclusividade da alta gastronomia. A gente está falando dos cogumelos. E se antes o brasileiro só tinha intimidade com o champignon, sabe aquele do estrogonofe, né? Agora a realidade já é bem diferente, então vamos conhecer os tipos de cogumelos e como colocá-los, né, nas refeições? Quem nos ensina é a produtora de cogumelos, Célia Terezinha Félix. Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda, viu? Pode ficar aqui atrás. Eu já adorei. Olha que lindo. Porque tem vários tipos aqui, né? Tem vários tipos. Aqui a gente tem os principais que são mais fáceis de encontrar no mercado. Tá. Existem outros que são mais exóticos, tal, mas não adianta a gente falar muito porque são mais difíceis, né? Então aqui a gente tem o básico, eu tenho 6 variedades aqui, que é o shiitake, que é, vocês estavam falando do champignon de Paris. Do Paris, né? Paris, durante muitos anos ele foi conhecido como aquele cogumelo branquinho que tem nas conservas. Das conservas, né? enlatado, né? Exatamente, e tem até hoje, mas começa aqui por uma diferença, olha, de tamanho, por exemplo. Ele é muito maior, né? Esse que você falou que faz recheado, Abi? Não, é o portobello, que é o maior, tá. né? Portobello é o maior, mas varia o tamanho. Isso que eu ia falar, ele tá pequeno, Tá né? pequeno. E se for fazer um estrogonofe com esse delícia. Paris, ele vai ficar ainda mais gostoso. Muito bom. Né? São É sabores, outro sabor, né? E são rende, sabores né? Porque você vai diferentes. cortar, né? Você coloca Exatamente. vários pedacinhos, né? Porque coloca assim, né, cortadinho, né, no estrogonofe. Então, olha, aqui eu tenho até um diferente, porque o Paris costuma ser menorzinho e o portobello costuma ser maior, né? O portobello é muito utilizado para fazer recheado. Tira isso daqui, olha, e recheia, né? Com o próprio talinho, com tomate, queijo, tomate e cebola, e coloca aqui em cima com um queijinho, vai para o forno, air fryer, muito mais facilidade, né? O Paris no café da manhã, gente, sensacional. No ovinho, assim? Fazer com o ovinho? Não, ele puro mesmo. Que puro delícia. mesmo. Você refoga? Refoga, coloca com uma manteiguinha, porque de manhã a manteiga é bem-vinda, né? Bem-vinda. Coloca uma manteiga, coloca o Paris fatiadinho ou o shimeji preto, porque são texturas macias. São texturas bem macias, então fica muito bem. E é assim, uma experiência minha, né? Eu acho que gera uma saciedade, né? Principalmente porque que em hotéis, muitos hotéis têm, que é para facilitar, porque as pessoas estão viajando. Então fica muito gostoso e dá uma sensação de saciedade e de mais energia, sabe? Então eu acho bastante legal. Então esse é o Paris, que é aquele que tem ainda nos supermercados e lá dentro do vidrinho conserva. É um outro produto, né, gente? Não vamos dizer que um é melhor, outro é pior, não. O portobello são da mesma família, digamos assim. Eles são produzidos da mesma forma. Tá. Legal. Né? São produzidos da mesma forma. A gente tem aqui o shimeji preto e o shimeji branco. Shimeji branco é muito utilizado atualmente nos restaurantes japoneses. Né? A gente vê mesmo. Antigamente era mais esse preto, né? agora esse daqui. Eles são diferentes porque a produção é diferente. Esse aqui é produzido numa temperatura um pouco mais quente, esse aqui na temperatura fria. A textura fica diferente. Esse aqui é bem mais crocante. Né? Então, pode fazer refogadinho também. O tempero que super combina com cogumelos é o shoyu. Né? Gente, não precisa. Cogumelo, basta um azeite ou um óleo ou uma manteiga e um sal, ele vai ficar pronto. Mas quando você coloca um pouquinho de shoyu, ele dá um toque especial. Né? Quem gosta de alho também, né? Eu acho que combina bastante. Em termos de tempero verde ou seco, tomilho super combina com cogumelos, faz um conjunto assim bem interessante. E esse aqui, olha, esse da frente, muito bonito esse. Pois é, esse daqui é o eringue. Olha o formato dele. Ele parece um trompete. Ele é chamado, o nome dele é King Oyster, que é o rei, né? A gente fala que é o rei dos cogumelos, porque ele tem uma textura bem firme, tá? E é assim, muito gostoso. Ele é versátil demais, porque se a gente pode desfiar ele para fazer. Se fizer redondinho,
Assim como a manteiga de ervas vai parecer uma Vieiras, assim, aquela coisa mais chique, sabe? Dando água na boca, tô fazendo tão bonito. Sei. Exatamente. E ele tem os pequenininhos, olha. Ai, que bonitinho. Aqui, que bonitinho, que é muito legal para fazer empanado. Sabe empanado? Tem aquele frango do KFC, que é uma receita, fica perfeito. Parece que Olha tá, que né, gostoso. para quem não gosta de frango, coisa fica muito bom. Então ele fica muito bom empanado. E dá realmente para você comer esses cogumelos assim, sem cozinhar? Ou você precisa de fato levar para a cozinha para fazer um refogado ou, como você falou, empanado? Olha, o que tem a textura mais suave, que é o caso do Paris, dá para fazer, que foi até a receita que eu trouxe aqui com ele cru. Tá. O shiitake laminado, também bem fininho, também dá. Mas o cozimento traz mais sabor e facilita a digestibilidade. Entendi. Né? Porque o cogumelo, ele não dissolve assim, né, como outros alimentos. Então, fica mais gostoso e facilita a digestibilidade, isso que é importante. Mas dá para fazer. Por exemplo, eu trouxe aqui um carpaccio. Por que o carpaccio? Porque é uma maneira elegante de você apresentar uma salada. Né? Em vez de usar carne, usa aqui o cogumelo. Fresco, né? Fresco. Aqui eu usei o molho original brasileiro do carpaccio, mas pode colocar um azeite, um sal, vai estar perfeito pronto. também. E fica bonito, né? Fica uma apresentação muito bonita. E da mesma forma, ele cru, o Paris cru pode ser colocado em qualquer salada. Né? Legal. Pode ser colocado. Sabe o que eu queria que você contasse para as pessoas? Que às vezes as pessoas não estão mais acostumadas ou vai comprar pela primeira vez e tem essa mania de querer lavar o cogumelo, né? Como que a gente limpa o cogumelo? Pois, a questão de lavar é uma dúvida bastante frequente. Por que se pensa em lavar? Porque principalmente Paris e Porto Belo tem umas terrinhas, por causa do sistema de produção dele. A hora que está no momento certo, ele recebe uma terra que é bastante... uma terra esterilizada, sabe? Uma terra extremamente limpa, mas ninguém quer consumir alguma coisa com terra, né? Então, é simplesmente pegar isso daqui, gente, e passar um papel ou um paninho, alguma coisa, vai estar perfeito, não precisa. Esses outros não precisa nem passar, porque o sistema como eles são produzidos, são blocos que são esterilizados, é tudo muito limpo. Então, às vezes, fica uma sujeirinha aqui no shiitake, por exemplo, que é do próprio bloco. Olha, que cai, porque é bloco de serragem, né? Mas simplesmente passar um paninho, um papel toalha, vai. Por que não pode lavar? Bom, na verdade, pode lavar qualquer cogumelo, né? Mas o cogumelo, ele é tipo uma esponja, então ele vai absorver água. E a hora que ele for para a frigideira ou para a panela, ele vai soltar essa água, vai encharcar. Mas eu até aconselho os meus clientes, se o Paris e o Porto Belo que comprar tiver com muita terra, passa ligeiramente numa água corrente e já pega um papel para secar, não tem problema, né? Então... E Célia, me diz uma coisa, você comentou um pouquinho da produção, né, de ser um tempo mais quente, mais frio. Vocês são de São Bento, né, daqui pertinho da gente, que é uma região mais fria. Isso facilita de maneira geral o cultivo? Como que funciona essa questão do nosso clima, pensando no Brasil também, de meu Deus, né, que é um clima tropical? Pois, os maiores produtores do Brasil estão em Mogi das Cruzes, né? Lá quando esquenta mesmo. Né? Então é assim, o que precisa para a produção é a gente fornecer para o cogumelo o ambiente que ele precisa, né? Então nós, quando começamos a produzir, a gente pensou como manter, por exemplo, a temperatura. Quando a gente fala em temperatura de produção, existem duas fases, que é a fase de desenvolvimento esse bloco aqui, ele demora uma média de 90 dias para ficar pronto, para começar a cultivar. Isso aqui seria um cogumelo maduro para colheita já? Ele está maduro porque eu trouxe ele numa temperatura ambiente, ele já abriu, né? Ele já abriu. Quando eu peguei o bloco de manhã, os cogumelos estavam todos fechadinhos, porque no nosso ambiente ele fica numa temperatura no máximo 17 graus. Né? Aqui veio, né? Veio no carro e tal, né? Que demais. Isso. E se eu deixar esse bloco fora do ambiente mais frio, amanhã provavelmente ele vai estar todo aberto e ele começa a soltar os esporos dele, aquele pozinho que sai voando para todo lado. Que demais! Né? Então eles já abriram, estava bem fechadinho. Então, olha, esse bloco do shiitake,
Ele é feito com serragem de madeira, porque vamos dar um exemplo assim, bem fácil de entender sobre como é que os cogumelos nascem. Vamos dar 2 exemplos. Aquele que nasce na madeira, que nasce nas árvores, e aquele que nasce no meio do mato, numa matéria, às vezes, em decomposição, né? Então, são 2 tipos. Então, o shiitake, o eringue e o shimeji preto são produzidos com essa mesma matéria-prima, eles são mais cogumelos de madeira. O shimeji branco, Paris e Porto Belo já usa essa outra composição, que são inclusive uns sacos pretos, uns sacos grandes, né, que faz ali uma mistura de um composto que, nessa linha aqui, eles são pasteurizados, recebem um tipo de tratamento. E nesses outros eles são esterilizados em autoclave, caldeira, tudo fazendo esse trabalho. Depois de 90 dias, pelo menos, que ele desenvolve, é que a gente troca de ambiente. Eu estava falando dos ambientes. Enquanto ele está na fase de desenvolvimento, ele precisa de um ambiente. Às vezes mais quente, não pode ser muito quente, porque pode gerar uma contaminação, e não pode ser muito frio, porque ele se retrai, né? Então, o shiitake tem uma temperatura, o Paris tem outra, o shimejinho branco tem outra, né? E depois que ele está pronto, vamos dizer que vai começar a brotação, a gente muda o ambiente, ou troca mesmo de ambiente, ou a gente muda o ambiente em que ele está. É o caso do shimeji, geralmente são feitos em sacos grandes, não dá para ficar trocando de sala. Muda o ambiente, porque uma hora é frio, outra hora é quente. Então, para cada cogumelo, a gente tem que saber. Esse eringue é bastante difícil de produzir, tanto que não tem tanto no mercado, né? E quando encontra, às vezes ele tem um preço até um pouquinho mais alto, por conta de algumas dificuldades. Vou dizer, é difícil produzir cogumelo? Gente, cogumelo tem personalidade própria. Entendeu? Adorei, gente! Ele tem. Eu quero saber como é que você fez esse carpaccio. Olha, o carpaccio é simplesmente o Paris que eu laminei, né? Fatias bem fininhas, ok? Joguei aqui por cima, arrumei aqui, né? No jeito que tá bonitinho, um em cima do outro. E depois eu joguei um molho de carpaccio. Esse molho aqui é um molho que tem mostarda, né? Tem um pouquinho de molho inglês, azeite, limão, né? Pimenta do reino e pronto. E manjericãozinho. Esse aqui são mini rúculas. Mini rúcula. Mini rúculas. Eu jurava que era manjericão. Pode. O manjericão acho que talvez fique um pouquinho mais forte, mas são mini rúculas que eu coloquei só para mudar um pouquinho assim, o sabor, digamos, né? Mas aqui poderia ter disponibilizado de outra forma. Assim como para você fazer uma salada, você pode fazer uma salada de cenoura, de pepino, qualquer coisa. Se você arrumar mais bonitinho, vai ficar mais elegante, mais gostoso, porque a gente come com os olhos. Eu amei. Né? Célia, vamos experimentar? Vamos, queremos experimentar e já falar que você foi sensacional. Foi sensacional. Eu Só um segundinho para eu falar uma coisa sobre isso aqui. Claro. Gente, isso aqui é um shiitake. Olha. É um chitacão. Isso aqui é um shiitaquinho. Chitaquinho. É um shiitaquinho. Os dois são a mesma coisa? Bom, se eu vou fazer numa churrasqueira, melhor esse daqui. Se eu vou fazer um hambúrguer, melhor esse daqui. Se eu quero fazer recheado, melhor tamanho são esses menorzinhos, né? E esses pequenininhos, gente, são fantásticos porque ou coloca inteiro ou corta ele em 4, assim, numa apresentação, ficam fantásticos, são mais macios. Só para dizer assim, são tamanhos diferentes e formas diferentes de fazer. Que Deus assim nos deu, como né? Assim como tem as formas de apresentação. Aqui eles estão in natura. Aqui a gente tem eles desidratados. Olha, aqui ele está desidratado, é o shiitake, né? Aqui ele está em pó. Em pó. Em pó. E nós temos ainda ele ultra congelado, que é um congelamento rápido, né? Que dá para fazer em casa também, vai mudar um pouquinho, mas dura mais. Aqui são produtos que a gente cria com esses cogumelos secos. Muito legal, né? desidratado. E usa para qual receita o desidratado? Isso, são receitas diferentes. Esse daqui vai fazer refogadinho ou grelhado, que é o caso ou desse. Ou uma salada, né? O desidratado tem que ser hidratado com água quente e utiliza também a água, porque ela vai ser bastante nutritiva e saborosa. Utiliza também, né? O pó, ele vai servir para
acrescentar em qualquer alimento. O pó é muito interessante para quem não gosta da textura dos cogumelos, principalmente o shiitake, ele tem uma textura assim, algumas pessoas não gostam, né? Então pode colocar para crianças quando quer reforçar a alimentação, para pessoas mais idosas que tenham né, um paladar assim mais apurado, né? O pó funciona. E aqui a gente tem uma concentração muito grande de sabor, de nutriente, sabe? Porque a gente tem mais ou menos, qualquer cogumelo tem em média 10% de água. Gente, é então incrível. ali remove toda essa água. E ó, eu vou fazer o seguinte, Célia. Também Queremos que você volte pra gente continuar falando mais sobre isso. Mas eu quero experimentar. Nós estamos aqui, tipo, e agora? Que horas vai ser isso de comer esse cogumelo? Porque a diretora já quer que a gente viaje, a diretora deixa só a gente experimentar o carpaccio. A diretora, ela quer que a gente termine o programa logo pra ela vir comer o carpaccio. Eu tô sacando essa história, né, não, Abi? Eu vou pôr um pouquinho pra vocês experimentarem. Gente, que delícia. Tá muito bonito, hein? Tá bonito? Tem que estar gostoso. E aí? A prova? Muito. Eu amo. Gente, que delícia. Olha, um pouquinho de mel aqui em cima ficaria Fica gostoso muito também. bom. Só E que olha, eu tava contando pro pessoal que eu não sou muito fã de cogumelo. Então eu vou experimentar aqui e vou dar a minha opinião sincera, hein? Deixa eu ver o cheirinho. Nossa, é incrível. Gostoso. Ó, lembrando que os contatos dela estão aparecendo aí na sua tela. Se você tiver dúvidas, quiser aqui saber mais sobre cogumelos, é só ir lá no Instagram ou falar diretamente com ela. Vamos lá, hein? E depois no YouTube, quem tiver dúvida, quiser, a gente manda receita, a gente responde lá qualquer dúvida que tiver. Que delícia. Fica o programa lá. Nossa, olha, que delícia. se vocês estão gostando dele assim, Eu amei. imagina ele depois de passar Refogado? por um azeite refogado. É um sabor completamente Eu vou fazer o diferente. seguinte, Célia, muito obrigada. Muito bom. Seja sempre bem-vinda. Eu que Obrigada, agradeço. Eu que agradeço a Uma delícia. oportunidade. E, gente, vamos consumir cogumelo, porque além de tudo, é um excelente Alimento para a nossa saúde.